Olá, 28 de fevereiro de 2025, Laércio Comar no nosso resumo descomplicado do que foi notícia, avaliando um pouquinho do mercado. Vamos logo de cara começar agradecendo as dezenas, mais de 60 indústrias de imóveis que fazem parte do Grupo AD Monitor, indústrias preocupadas com seus lojistas para que eles não escapem. Já foram 2 meses, equipe comerciais das indústrias. Vamos dar uma olhadinha no semáforo comercial. Sempre tem gente boa escapando. Vamos lá atrás deles. E notícia? Ah, o vídeo, eu criei esse grupo no WhatsApp. Você verifica que no vídeo tem um link, você clica, entra nele. Toda semana, na hora que tiver o vídeo postado, você já recebe ali. Aí, se você não tem costume de olhar a rede social como eu, pelo menos você tem acesso ao vídeo toda semana. E aí, Lars, como é que está a atividade no comércio? Pois é, o Jornal do Comércio dá notícias aqui do levantamento do Serasa Experian, não é faturamento, mas o Serasa Experian ele levanta informação de busca por crédito, ou seja, está muito próximo do comércio. A informação é uma informação mais rápida, não poluída, vamos chamar assim. Dessa semana, inclusive, o comércio teve alta, mas desacelera em janeiro, mostrando a pesquisa. Significa que houve uma melhora em matéria de venda, um aumento de venda, que é natural, um crescimento de um ano para o outro, mas num ritmo menor. Esse ritmo de crescimento da venda, inclusive no varejo, vem dando sinais de estar enfraquecendo. E isso já faz com que o medo comece a aparecer, principalmente entre os empresários. Matéria da Confederação Nacional do Comércio dizendo sobre o índice de confiança do empresário do comércio. Não é venda, é apenas um índice de confiança, mas ele está dando conta aqui da queda que houve em relação de janeiro para fevereiro, caiu 2%, mas em relação a fevereiro do ano passado, 5,4% de queda. Está acima de 100 pontos, está 103, significa que está confiante, mas se já caiu 5 pontos numa pancada só no ano, isso aí acaba preocupando. As pessoas estão preocupadas. Isso ficou perceptível até na própria Móvel Sul, falei já disso, e essa semana conversando com algumas pessoas. Existe um medo. As indústrias estão vendendo, a carteira de pedido está boa, já praticamente entram com março vendido, mas existe um medo, medo que o mercado esfrie. É muita notícia ruim e lógico, não é tudo fantasioso. Existem realidades, nós vamos falar um pouquinho sobre ela também. Mas nessa medição de confiança do empresário, não é para todos os setores iguais. Nós falávamos disso no vídeo anterior, a questão regional, e aqui a gente fala sobre setores. Roupa, calçado e tecido recuou esse resultado em 1,7. Imóveis e eletrodoméstico, uma queda de 2,7. Sim, o medo está instalado, ele não é à toa, mas ele está lá. Eu prefiro, quando a gente vai olhar para isso, uma comparação histórica mais longa. Como assim? Eu olho esse mês com o mês passado. Eu acho muito curto, eu prefiro pegar algo mais longo. E aqui a gente consegue comparar como anda o comércio de forma geral, a atividade do comércio medida pelo Serasa, e eu consigo comparar também. Vou comparar com dois setores. Um, obviamente, móveis e eletro, que eles juntam, e outro, confecções, calçados e tecidos, que é um ramo também muito aquecido da economia de forma geral. Se você tiver no celular, vai ter que dar um zoom aqui para ir olhando junto comigo. Tiver no áudio, no carro, aí vai perder o relatório. Vai ter que abrir depois e dar uma olhada de novo. Esse daqui, esse resultado do Serasa Experian, que fala que vendeu melhor, mas desacelerou em fevereiro, eu peguei ele desde 2000, tá? Esse gráfico tem 25 anos. Isso é muita coisa. Sim, a gente percebe aqui no ano 2005 até 2012, 14, houve um crescimento do comércio de forma geral. Aquela crise em 2015 derrubou, começou-se a uma reação até 2019, começou a voltar a crescer, o brasileiro sempre muito resiliente, o comércio muito resiliente. A pandemia derrubou de novo, fez uma bagunça, voltou a estabilizar e está nesse crescimento. Morrendo de medo, mas está no crescimento. Mas faço comparação desse azul com esse vermelho. O vermelho é móveis e eletro. Então, se você for comparar lá 25 anos, olha como o móveis e eletro ele participava menos do bolso do consumidor e veio aumentando. Essa participação no ano 2012, 2014, ela já estava empatada. Durante a crise de 2015, o brasileiro já gastava um pouquinho mais de imóveis do que a média que ele gastava anteriormente. Até 2019 cresceu, mas após a pandemia aumentou ainda a diferença. Então, quando a gente olha para o nosso ramo moveleiro, nós temos que ter noção de que o comércio está bom, o comércio está ruim. Não é igual para todo mundo.
O moveleiro está numa fase, é crescimento, o geral também está crescendo, a gente consegue perceber, mas ele está numa uma fase até depois da pandemia e antes da pandemia, onde o brasileiro vem olhando para o móvel com mais cuidado. Isso não é de agora, não, prova disso. Lércio, mas será que é o móvel? Olha essa comparação com a parte de confecções, calçados e tecidos. Lá atrás, há décadas atrás, ele se vendia mais do que a média. Fez exatamente o contrário do móveis. Ele foi empatando, e já desde 2017 ele foi perdendo espaço. Antes da pandemia, esse mercado de confecções e calçados vem sofrendo muito mais que o móvel. Ele está para baixo do azul, comparando o calçado, confecções e tecidos abaixo do azul, que é a média, comparando móveis acima da média. Ou seja, temos que olhar para o mercado e tomar cuidado e não reclamar muito, porque o móvel ainda conseguiu ter essa vantagem, vamos dizer assim. E o aumento do aperto financeiro. Está apertando mesmo? Está tendo um aumento financeiro? Vamos começar com algumas notícias que saíram também essa semana, tá? Setor imobiliário puxa crescimento do volume de recuperações judiciais no ano passado. Foram 4.500 empresas pedindo recuperação, aumentaram 523. 13% a mais de empresas pedindo recuperação judicial ano passado, e no setor imobiliário está colocando que ele puxou isso. Só o setor imobiliário também está negociando 44 bilhões de reais em dívida. Pera lá, então o ramo imobiliário está muito ruim, ou o mercado está muito ruim. Quando você tem uma situação como essa, onde várias empresas do mesmo ramo estão entrando em recuperação judicial acima da média, quando você tem bilhões sendo renegociados em dívida, então a gente entende que o mercado não esteja bom. Ou seja, caiu o volume de negócios e isso coloca as empresas em dificuldade financeira. Bom, vamos olhar direito essa informação, e cruzar com essa. Se a causa é o mercado, então nós precisaríamos aumentar a venda ano passado e não ter caído. Pois é, mas o setor de construção civil ano passado cresceu 4%. E mesmo crescendo 4%, ele está entrando, ele está se endividando. Bom, esse ano a expectativa é de crescer 2,3. Então, como será? Se quando você cresceu o bolo, o consumidor consumiu 4,1 a mais de material de construção, de setor imobiliário, material de construção, imóvel pronto, de forma geral, ele consumiu 4,1 a mais. Mesmo assim, as empresas, os players do setor, estão mais endividadas, entrando em recuperação e com uma dívida maior. Então, quanto o consumidor teria que comprar, quanto o mercado teria que melhorar para que não entrasse em dificuldade? Lércio, mas estão entrando, e daí? E daí o problema não está no comércio. Não dá para a gente falar assim, o consumidor vai ter que comprar mais. O que nós temos é uma oferta muito grande. É até contraditório, porque como nós estamos tendo uma inflação, fala, mas se você tem muita oferta, como é que tem inflação? Se não tivesse tanta oferta igual tem agora, com certeza, com o gasto público no nível que está jogando dinheiro na economia, a inflação já tinha disparado muito mais. O que acontece é, no ramo moveleiro mesmo, quantas indústrias hoje produzem produto da mesma linha que a sua? Quantos representantes vendem o mesmo? Você, lojista, quantos concorrentes você tem? Uma loja, uma cidade pequena no passado tinha uma ou duas lojas de imóveis. Hoje, isso aí ela tem quase por quadra ou por rua. Quer dizer, não dá para a gente comparar, aumentou a concorrência. Então, mesmo que o comércio, o mercado absorva, compra mais, consuma mais, é tanta gente tentando vender que a competição fica ruim. Então, essa percepção tua de que não está tão bom, ou que esteja ruim, ela não é irreal, ela não é fantasiosa. O problema é, não dá para esperar o mercado melhorar, porque ali está aquecido. Emprego, renda, está vindo aquecido. A tendência, até o risco que a gente tem, é disso reverter e piorar. E aí, se o mercado de construção, o mercado imobiliário, crescendo 4%, ele se dividui e entrou em recuperação, uma hora o mercado entra em crise. A gente sabe que sempre entra. A hora que entrar nessa crise, como vai ser? É esse o ponto que eu sempre venho batendo na tecla para que a gente tome muito cuidado no comparativo, tá? Não coloque nas costas do consumidor que ele vai ter que comprar mais. Talvez isso não acontece. Isso é coisa de brasileiro? Não é não, é só aqui. Olha essa matéria que eu achei, de 26 de fevereiro, recente também. Nos Estados Unidos, novo apocalipse do varejo. Estudo exclusivo mostra alto número de pedido de falência nos Estados Unidos. Ué, Lércio, mas tá, no Brasil a gente põe a culpa em alguém. E lá, a venda do varejo nos Estados Unidos cresceu 2,4% ano passado, superando a expectativa.
superou a expectativa. Cresceu mais a venda do que se esperava. Mas o setor enfrenta um aumento no número de falências. O que nós tivemos foi um desequilíbrio mundial com isso. É o maior número de pedidos de falência nos Estados Unidos de grandes redes desde 2010. E agora tem. Houve um desequilíbrio. Aquela história de oferta, procura da pandemia, muita gente montando o seu próprio negócio, aumentou muito a oferta de produto, o consumidor com as ajudas que os governos distribuíram, todos os governos distribuíram, os bolsas e não sei o quê, fez com que aumentasse um monte o consumo, as empresas aumentaram um monte a sua produção, o dinheiro não se manteve. Esse desequilíbrio nós ainda estamos pagando o preço por isso. Já são 5 anos pós-pandemia, mas esse desequilíbrio vem. Está numa dificuldade de achar o teu caminho, achar aonde você consegue ganhar dinheiro, qual é o ritmo que você consegue vender, o volume que você consegue vender, que você consegue ganhar dinheiro. Aí eu preciso aumentar o faturamento para ganhar dinheiro. Já está acelerado. Cuidado que essa curva aí pode se surpreender. E não é só a empresa que entrou com essa dificuldade. Existe sim um problema real. Vamos lá para o Serasa de novo, tá? Consumidores inadimplentes, relatório antigo, histórico longo, igual eu gosto de abordar, desde 2016. Então são 9 anos dizendo quantos milhões de brasileiros estão inadimplentes. Não é aquela conta da Confederação Nacional do Comércio que fala endividado. Endividado é o cara que usa cartão de crédito. Não, aqui nós estamos falando em inadimplente. É gente com nome sujo no Serasa. Bem específico, tá? Tá. Hoje nós temos mais de 70 milhões de brasileiros com nome sujo. É um terço da população viva. É um troço fora da casinha. Mas se nós formos olhar há 10 anos atrás, já haviam 60 milhões. Então, antes de pandemia, antes de um monte de coisa, já tinha uma característica aí. A gente não pode desconsiderar essa característica, essa cultura, talvez, se a gente pode chamar dessa forma. Mas olhando para esse gráfico, nós percebemos que ele vem sim, vem crescendo. E a população não cresceu nesse ritmo. Então, como nós podemos ter mais de 70 milhões de endividados, de inadimplentes, olha eu me confundindo na terminologia, com mais de 70 milhões de inadimplentes e crescendo. Vamos olhar os detalhes. Saiu uma matéria aqui do Feirão Serasa Limpa Nome. Então, são 70 e poucos milhões de pessoas inadimplentes, elas estão com nome sujo. O site aqui, inclusive, fala governo faz mutirão, depois ele não fala mais em a palavra governo, mas de qualquer forma, o interesse para a economia é que essas pessoas resolvam a sua situação, limpem o nome e voltem a comprar. Por isso, os tais mutirões. Mas vários pontos disso me chamaram a atenção. É um mutirão para você conseguir limpar o nome desses 70 milhões de brasileiros. E milhões de brasileiros terão a oportunidade de limpar. Os Correios, em parceria com a Serasa e a Febraban, iniciaram um mutirão para renegociar essas dívidas. Aí a primeira pergunta: 72 milhões. Uma parte dessas dívidas elas vão para o Correio para que o atendente do Correio renegocie a dívida. Ele tem autorização para poder trabalhar o desconto, o prazo? Ele é uma pessoa treinada para fazer uma renegociação disso ou é apenas pro forma? Vai no correio que lá já tem a tabelinha e você cumpre. Se for para isso, por que que não abriu-se isso no site? Por que que não se resolve de outra forma? Por que que o cara vai para o correio para fazer? Não entendi. Por que que os atendentes de correio vão renegociar a dívida? Ficou esquisito isso. Outro ponto da matéria. A iniciativa chamada Feirão Serasa Limpa Nome permite que consumidores obtenham descontos de até 99%. Peraí, 99% de desconto para você pagar uma conta? Ou a matéria está contando mentira, ou não é possível que seja exatamente essa situação, tá? Por que que não abriu mão então dessa dívida? Por que fazer o consumidor ir lá por esse 1%? Ou perdoava a dívida? Será que esse 1% é um valor tão alto? É esquisito. Se dando 99% a pessoa não for, é muito estranho. E realiza em parcelamento em até 72 vezes. Tá, aí normal. Você se endividou, faz um parcelamento longo, leve, para que realmente consiga pagar e sair fora. E eu venho batendo muito na tecla que muito dessa inadimplência está em empresas de telefonia, água e luz. Se fala em mais de 20% dessa inadimplência está nisso, tá? São contas baixas. É quase que, a gente nem pode falar, mas é quase uma coisa cultural. Muito, muito estranho, realmente, esse volume de atrasos. Por que, Laércio, estranho? Outra parte da matéria. Segundo o mapa de inadimplência de janeiro, os estados com maior percentual de inadimplência.
Amapá, 61, Distrito Federal, 58, Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro, 56. 56% da população do estado está com conta atrasada. Para mim, sim, quando você tem uma conta dessa que mais da metade das pessoas estão com contas atrasadas, elas pararam literalmente de consumir. Não era para estar vendendo móveis, não era para estar vendendo roupa, não era para estar vendendo praticamente o básico. Você já está com o nome sujo, você já não consegue nem comprar a prazo. É muito estranho. É como se fosse algo cultural que fala, tá, devo, não nego, pago quanto puder, se eu conseguir eu faço outra conta. Mas nós chegamos nesse estágio. Comenta aí se você acha que chegou mesmo ou não. É muito. Eu acho muito. Vamos fazer um comparativo. Em termos absolutos, as cidades com o maior número de pessoas com dívida em aberto, peguei Rio de Janeiro. 2.885.000 pessoas com dívida em aberto. 2.900.000 pessoas. Vamos fazer um comparativo aqui? O município do Rio tem 3,4 milhões de pessoas ocupadas. Você tem 3,4 milhões de pessoas trabalhando. Você tem uma parte aqui aposentada, tem pessoas com algum tipo de doença ou limitação, você tem crianças e jovens que não entram no mercado de trabalho. 3,4 estão trabalhando. Dos 3,4 que estão trabalhando, 2,9 está com nome sujo. Não, Lars, pode ter gente que não está no mercado de trabalho com nome sujo. As pessoas que estão desempregadas. Essas sim justificariam estar com o nome sujo, perder o emprego, perder a renda, e não a diferença, e não o total. Então não dá para você ter criança com nome sujo, isso é muito esquisito. O aposentado pode ter? Até pode. Mas, gente, a conta é muito, muito, muito grande. E depois aquela passação de pano, né? O comportamento da população reflete diretamente na taxa de inadimplente. Sim, comportamento da população, isso eu concordo. Existem estados onde o impacto do desemprego é maior. Tá, então a culpa por nós termos mais da metade da população com inadimplência é o desemprego. Nós estamos com o menor índice de desemprego. As pessoas estão empregadas, a gente não consegue contratar gente. Essa é a realidade. Não é graças a governo, não, tá? Lembra? Tem governo federal, tem governo estadual e municipal. Então, para de colocar culpa ou vantagem em cada um. Se era uma situação de desemprego, porque o desemprego é maior, está tendo tanta inadimplência? Eu discordo, é um comentário, mas eu discordo. E aqui, a de sempre. Além disso, a taxa de juro pode ser diferente em estado. Que taxa de juro? Você tem noção de quanto é a taxa de juros de inadimplente? Se for no cartão de crédito, no rotativo, são 400%. Você acha que os 12, 13% de taxa do Banco Central faz cócegas? 12, 13? Qualquer inadimplência aqui, a taxa é de 80. Ela não tem oscilação por estado, não. Ela vai ser a mesma. E a gente fica passando pano, colocando desculpa onde não tem. E sempre tem como piorar, tá? Olha outra matéria aqui. Com reincidência em alta, 84% dos que atrasaram conta em janeiro retornaram para a negativação. Significa que, depois de fazer todo esse feirão, depois de tentar trazer todo mundo de volta para a ativa, 85% retornam a sujar o nome. Então a conclusão é óbvia. Nós temos um problema de inadimplência porque está faltando dinheiro, ou nós temos um problema de inadimplência porque é cultural? Porque nós pegamos ali 20 anos, 10 anos, aliás, já haviam 60 milhões. Em 10 anos, esses 60 milhões não resolveu a conta. E mais 13 entraram na conta. Se há 10 anos você continua endividado e não conseguiu resolver a tua vida, você não vai resolver mais. Não existe mercado bom e ruim. Passou por pandemia, passou por impeachment de presidente, passou por tudo quanto é coisa e não resolveu a vida. Então, é estranho até a gente imaginar que o problema é falta de dinheiro. Não que não falte, não que o mercado não tenha sua dificuldade. Tem sim. É concorrência, o dinheiro está curto, inflação comendo. Mas, gente, é muito fácil pôr a culpa no outro. E sempre a gente tem como enxergar as coisas de duas formas. Mesma informação, duas abordagens. Primeiro, inflação. A matéria é sobre inflação. Inflação subiu. A minha abordagem foi muito alto. O índice está muito alto. 1,23 em fevereiro. Foi menos do que o mercado esperava. Cara, 1,2 no mês. Se fosse multiplicar isso por 12, estamos falando em 15%, que é a inflação real, na verdade. Mas é muita coisa. O poder de consumo. O brasileiro acabou de receber em janeiro o aumento de salário mínimo. 7% de aumento de salário mínimo, logo em fevereiro, 1,2 já foi roubado dele. Já tinha sido roubado o resto antes. É muita sacanagem. IPCA. Segundo, olha os dois órgãos aqui, como eles colocaram. IPCA 15, para o Diário do Nordeste, IPCA 15 sobe 1,23 em fevereiro,
maior alta para fevereiro desde 2016. Legal? E segundo o otimista, o site fala isso mesmo, IPCA 15 acelera 1,23 em fevereiro, exatamente igual, mas fica abaixo do esperado, segundo o otimista. E vai ser otimista assim na loja. Olha os links para todas as matérias que eu abordei aqui. Eu acho que não tem que ser tão otimista ao ponto de passar pano e não dá para a gente entrar no desespero ao ponto de quem quer tocar o terror para poder vender matéria. Temos que ir acompanhando. O mercado está mais difícil do que ano passado? Está. O mercado parou? Não. Calma lá. Não é isso, não. Ele está mais difícil, gerou inflação. Gerou inflação, faltou grana para o consumidor. Isso já era esperado, não tem novidade. Em novembro nós já tínhamos esse cálculo, quem acompanha o vídeo já vem acompanhando, não tem nem como. Esperar as próximas semanas, ver como isso tudo vai se comportar. O dólar tem hora que mostra que vai baixar, e isso é um bom sinal. Dá para dar uma segurada na inflação, faz com que o consumidor consiga respirar e tocar o barco. Tomara que continue assim, porque se o barco afundar do lado do outro, eu vou também. Então, cuidado quando você torce para dar errado, porque você acaba pagando o pato junto. Semana que vem vou dar um pulo. Tem o carnaval e a visualização mesmo do vídeo cai demais. As notícias que acontecem, o mercado em si, tem polo moveleiro tirando férias. Então vamos aguardar, vamos dar um pulo essa semana, vamos para a próxima, trazendo mais notícias para vocês. E espero que daí já em março a gente já comece a enxergar o ano começou. Passou o carnaval, o ano começa? Vamos ver se lá acontece. Volto a reforçar aqui, entre nesse grupo de WhatsApp que tem o link aí para que você receba esse vídeo toda semana de primeira mão no teu celular. Muito obrigado, até 15 dias.